Vestibular da UFO! E como foi o seu desempenho na prova de literatura? Você que assistiu aos nossos vídeos, que acompanhou nossas postagens, nossos comentários de questões, que leu as nossas análises literárias, que adquiriu o nosso caderno de questão, eu espero que você tenha feito uma excelente prova. Deixe aqui nos comentários se você gabaritou as questões de literatura ou se deslizou em alguma. Neste vídeo, nós vamos comentar as 4 primeiras questões que foram cobradas na prova de literatura da UFO. Vamos comentá-las aqui? Aqui o caderno de questões tipo 1. Na ordem que apareceram na prova, vamos ver qual foi o grau de dificuldade dessas questões e lê-las como se estivéssemos realmente fazendo a prova. Ou seja, vamos simular você, estudante, no dia da prova, resolvendo essas questões. É claro que eu tenho um olhar um pouco diferente por ser professor, mas vamos ver como você poderia chegar às respostas corretas, mesmo não tendo um aprofundamento nas leituras das obras. Bom, eu espero que você tenha assistido aos vídeos, que você tenha adquirido nosso caderno de questões, resolvido, principalmente também o simulado que disponibilizamos para você, que foi o nosso aluno ao longo desses meses. Espero que tenha dado tudo certo, hein? Espero notícias. Mas vamos resolver a questão aqui como se estivéssemos chegando lá no dia da prova. A primeira questão, a questão 57, não foi sobre as obras. Foi questão geral de literatura. Nós temos aqui um texto, um poema do Caetano Veloso. Onde queres revólver, sou coqueiro. E onde queres dinheiro, sou paixão. Onde queres descanso, sou desejo. E onde sou só desejo, queres não. E onde não queres nada, nada falta. E onde voas bem alta, eu sou o chão. E onde pisas o chão, minha alma salta e ganha liberdade na amplidão. Olha, já pegue a temática do poema. Nós temos desejos, onde queres, e nós temos realidade. Nós temos aqui um jogo de palavras que cairão numa relação de oposição. Onde queres desejo, onde queres descanso ou desejo, desejos queres não, nada, nada falta, chão, alma. Então nós temos aqui uma imagem que traz contrastes. Onde queres o ato, eu sou espírito. E onde queres ternura, eu sou tesão. Onde queres o livre, decassílabo. E onde buscas o anjo, sou mulher. Onde queres prazer, sou o que dói. E onde queres tortura, mansidão. Onde queres um lar, revolução. E onde queres bandido, sou herói. Então nós temos aqui a questão da oposição. Portanto, nós falamos aqui de relações de antíteses. Continuando o poema. E o quereres e o estares sempre afim, do que em mim é de mim tão desigual. Faz-me querer-te bem, querer-te mal, bem a ti, mal ao quereres assim. Infinitivamente pessoal, e eu querendo querer-te sem ter fim, e querendo te aprender o total do querer que há e do que não há em mim. Que há do que não há em mim. Então, nós temos um poema, uma canção, que trata de oposições, de desejos e contradições. Procure uma resposta que fale sobre isso. Com base nos versos selecionados de O Quereres, de Caetano Veloso, é correto afirmar que a canção é correta. Marcar a alternativa certa. Dialoga com o sermão da 60ª, de Padre Antônio Vieira. A canção enfatiza a crítica social, utilizando metáforas para discutir as disparidades econômicas e políticas da sociedade brasileira. Olha, o texto fala de o quereres, o que o tu quer e o que eu sou. Não há no texto explicitamente, nós podemos voltar aqui, não há uma palavra explícita, a não ser que você pegue aqui a palavrinha tortura e associe a um contexto político, mas não há explicitamente uma questão de política, essa questão de disparidades econômicas, de política, não tem esse explícito aqui não. Os versos empregam linguagem codificada para expressar descontentamento com a estrutura de poder vigente e a busca por justiça.
Uma linguagem codificada também não há um código aqui não, as palavras são bem explícitas. Olha, o padre Antônio Vieira, ele é um autor do Barroco. O Barroco foi um período marcado por antítese, por contradições. Mas a explicação dada aqui pelo Sermão da Sexagésima não se aplica ao poema. Temos que procurar uma alternativa que fala de contrastes. Tudo bem? Vamos para a próxima aqui. A letra B diz assim: dialoga com elementos simbolistas identificados em Broquet de Cruz e Souza, a composição explora a jornada espiritual do indivíduo via metáforas que descrevem a busca pela iluminação e pela compreensão das desigualdades sociais. A canção conota viagem metafórica por intermédio de diferentes estados de consciência e expressões sociais. Não há essa questão do simbolismo aqui também, não. Nós não temos essa gradação, essa busca pela iluminação. Não, está falando de querer e o que não querer. O que acontece e o que se deseja. Então vamos eliminar. Né? Nós não temos esses elementos simbolistas aqui, não. A letra C. Dialoga estruturalmente com os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Todavia há também retomada de poemas líricos do autor português. Como mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Aborda-se a complexidade das relações humanas, evidenciando contradições, essa palavra aqui é importante, contradições e desencontros entre desejos, expectativas de indivíduos distintos. Olha só. Lá fala, né, onde tu queres, eu sou. Então, tu deseja uma coisa e o eu é outra coisa. Então, nós temos, sim, essas contradições, esses desencontros, esses desejos e expectativas de indivíduos distintos. Essa é que tem que ser a resposta. Agora, vamos ver aqui, estruturalmente com os Lusíadas de Camões. Olha, essa questão, ela procurou associar as oitavas, porque nós temos oitavas, tá? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos oitavas, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, nós temos oitavas, assim como os Lusíadas de Camões têm oitavas. Só que é claro que nós temos uma formalidade estética não tão clássica, não tão padrão quanto os Lusíadas, né? As rimas dos Lusíadas é A, B, A, B, A, B, C, C, por exemplo. Aqui não, aqui nós temos um conjunto de rimas que não são clássicas, tá? Nós temos versos aqui, alguns decassílabos, outros não. Então, dizer que dialoga estruturalmente com os Lusíadas de Camões só mesmo nas oitavas. Tá, então a gente considera isso. E também há retomada de poemas líricos do autor português, como mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Você quer uma coisa e eu sou outra. Tá, então aqui a gente pode considerar. Eu até preferiria uma associação com amor é fogo que arte se vê, é ferida que dói não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, porque mostra aí essas antíteses, paradoxos. Ok, então essa questão é uma questão geral, né, sobre literatura, uma questão que você chegaria à resposta, que é a letra C, pelo entendimento, pela coesão, pela coerência da leitura do poema, tá? A letra D diz: dialoga a poesia concretista de Spignattari, a canção torna-se um manifesto da liberdade artística e da expressão criativa, desafiando as convenções e estruturas formais. Não, você tem a estrutura formal correta, você tem lá os versos muito bem dispostos, as estrofes, nega-se a métrica e utiliza-se uma linguagem poética para expressar a necessidade de romper com as normas estabelecidas e explorar novas formas de expressão artística. Não, essa letra D tem nada a ver, Spignattari concretista, está lá nos anos 50, o Caetano Veloso, ele é um autor que nós inserimos ele no tropicalismo dos anos 60, 70, né? O tropicalismo, de fato, tem um certo diálogo com o concretismo, mas não aparece aqui nessa poesia do Caetano Veloso. Letra C, o gabarito. Ok? A próxima questão é uma questão que versou aqui sobre os poemas de Sofia de Mello, nossa lusitana, presentes na antologia coral e outros poemas. E é correto afirmar que, vamos lá, essa questão aqui já é uma questão que eu julguei uma questão mais bem elaborada. Uma questão que ia exigir de você uma leitura do livro.
O contato com a literatura e culturas brasileiras se faz presente em poemas que retomam Fernando Pessoa, Antônio Boto e o Fado no livro Dia do Mar. Olha, vamos lá. Você leu a obra. Você sabe que tem intertextualidades, como nós trouxemos nos nossos estudos, nas nossas análises. Agora, preste atenção na letra A. Aqui está falando contato com a literatura e cultura brasileiras. Você, que é um estudante de literatura, sabe que Fernando Pessoa, ele é português. Você nem precisa saber quem é Antônio Boto. Mas Fernando Pessoa, ele é português. Então, letra A está errada. Letra A está falando de literatura e culturas brasileiras. Fernando Pessoa é português. Letra B. O contato com a literatura e a cultura brasileira se faz presente em poemas que retomam Manuel Bandeira. Manuel Bandeira é brasileiro. Brasília é a nossa capital. E a prosódia do português brasileiro no livro Geografia. Tá? Prosódia é a pronúncia do português brasileiro no livro Geografia. Então, nós temos sim um livro lá, Geografia. Pode ser a resposta. O contato com a literatura e culturas brasileiras se faz presente em poemas que retomam João Cabral de Melo Neto, esse cara aqui é brasileiro, Brasília, a poesia marginal, nós também tivemos poesia marginal do Brasil nos anos 70, no livro Antífona. Antífona, na verdade, é um poema de Cruz e Souza, certo? O contato com a literatura e culturas brasileiras se faz presente em poemas que retomam Guimarães Rosa, a visão metafísica e o barroco mineiro no livro Mar Novo. Olha, a que você elimina logo de cara é a letra A. Você sabe que Guimarães Rosa, ele é brasileiro, tá? Agora, associar Guimarães Rosa com a visão metafísica e o barroco mineiro, isso aqui ficou um pouco díspare, né? O barroco mineiro é um contexto. A visão metafísica, apesar de Guimarães Rosa, né, ter essa visão metafísica, mas associar o barroco mineiro, nós não temos isso lá não, tá? E ainda mais o livro Mar Novo, o tema está ligado às relações marítimas. Então, a opção correta tem que ser a letra B de bola. Esse poema que fala da prosódia do português, eu até trouxe ele aqui para comentar com vocês. Você tem, na sequência da parte de geografia, você tem o poema de Manuel Bandeira, dedicado a Manuel Bandeira, você tem o poema Brasília e você tem o poema de Helena Lanari, que diz assim, ó, gosto de ouvir o português do Brasil, onde as palavras recuperam sua substância total, concretas como frutos, nítidas como pássaros. Gosto de ouvir a palavra com suas sílabas todas, sem perder sequer um quinto de vogal. Então, é um poema que fala aqui do português brasileiro, da prosódia, da maneira de se falar do português brasileiro. Então, essa questão é uma questão que eu julguei uma questão assim, bem elaborada. Ela é uma questão que pode selecionar candidato, hein? Então, você teria que lembrar, né, dos poemas, o que é um pouco complexo, já que são vários poemas. E, se você tivesse uma perspicácia, daria para eliminar aqui e chegar à resposta correta, que é a letra B. Espero que tenham acertado aí. Então, essa questão, por enquanto, é uma questão mais complexa que eu vi aqui. Vamos para a próxima. Questão 59. Perspectivando relação temática e estilística entre os poemas de Sofia de Mello, que compõem Coral e outros poemas, e os contos de Lídia Fagundes Telles, que compõem Invenção e Memória, observamos que a conexão apropriada entre ambas reside na... Então, o que tem em comum entre Sofia de Mello e Lídia Fagundes Telles? Exploração da efemeridade do tempo e uso de linguagem cultista, logo, via perspectiva alegórica, para questionar os sentidos da modernidade. Gente, linguagem cultista é uma linguagem barroca. A linguagem, tanto na poesia da Sofia quanto na prosa da Lígia, é uma linguagem clara, simples, fácil de ser entendida. Tá? Então, nós temos isso aqui não. Visão histórica e uso de linguagem hermética, focada na reconstrução de eventos nacionais para a construção de uma identidade coletiva. Não tem uma linguagem hermética. É uma linguagem simples. Você que leu, você entendeu, obviamente. Atenção à dimensão existencial e uso de linguagem fluida. Olha lá, linguagem simples. Destacando a busca por sentido diante de temas que envolvem dilemas filosóficos e psíquicos. Isso, invenção e memória.
Tanto a Lígia quanto a Sofia trazem temas ligados ao existencialismo, ao nosso encontro conosco mesmo e com o mundo. Então nós temos essa dimensão existencial, a letra C. Essa aqui eu já joguei uma questão fácil, tá? Rejeição do diálogo com as heranças culturais de seus contextos. Não, tanto a Lígia traz relações intertextuais, quanto a Sofia traz relações intertextuais com seus âmbitos culturais. Então o gabarito é a letra C. Olha, a letra D ainda diz assim, ó, optando pela desconstrução radical da memória. Como é que marcar a letra D, né, gente? Se o livro é invenção e memória, como é que vai desconstruir radical a memória? Então essa questão aqui é uma questão simples, uma questão, né, que não gera dificuldade, espero, para nenhum candidato aí que estudou conosco. Vamos para a próxima questão aqui. A questão 60 é uma questão sobre o verdugo. Aí caiu o fragmento. Juiz jovem. Para o juiz velho. Eu não aguento mais esta roupa. Juiz velho. É sempre muito difícil de aguentar. Sai. Cidadão 1. Passando pelos homens coiotes para o cidadão 2. Esses quem são? Cidadão 2. Parece que é a gente que mora no vale. Cidadão 1. Eles têm uma cara diferente da nossa. Param um instante, mas não chegam perto. Um olho. Então, obviamente, a questão vai versar aqui sobre os homens coiotes. Temos aí. Na peça O Verdugo, de Hilda Hilst, os homens coiotes assumem a função simbólica de... Então, se você se recorda, eles aparecem no final. E o filho do verdugo acompanha os homens coiotes. Representar a selvageria do verdugo? Gente, o verdugo não foi selvagem. O verdugo, ele entrou na frente, ele meio que se entregou para a morte para salvar o homem que também foi assassinado junto com ele, destacando a incapacidade dele de agir de forma racional ou ética ao longo do enredo. Muito pelo contrário, o verdugo ele procura não cumprir a sentença por acreditar que aquele homem era inocente. Então, essa aqui está errada, não tem nada a ver com selvageria. Uma leitura simples do enredo bastaria. Demarcar o anonimato e a desumanização impostos pelo sistema judiciário social, transformando o executor em um instrumento sem identidade própria. A ausência de demarcação espacial corrobora tal aspecto. Sim, nós não sabemos quando essa história acontece, nem onde essa história acontece. Não existe um tempo e um espaço específico, limitado. Então nós temos isso mesmo, anonimato, é o verdugo, é o homem, é o filho, é o juiz jovem, eles não têm nomes. A desumanização. Os cidadãos agem de forma selvagem. Os cidadãos, sim, são selvagens. Eles matam o homem, matam o verdugo, que é a imposição pelo sistema judiciário e social. Então, o gabarito tem de ser a letra B de bola. A letra C diz, artifício narrativo utilizado para evidenciar a moral ilibada. Gente, ilibada é como se fosse pura. Uma moral pura dos agentes que sustentam o sistema da justiça. Galera, é claro que o sistema judiciário não é puro, ele não é ilibado, ele é manchado, principalmente aqui no verdugo, enfatizando o apagamento da individualidade. A ausência de demarcação espacial corrobora tal aspecto. A questão da ausência da demarcação espacial, como nós vimos na letra B, está correta. Mas dizer que a moral é ilibada, não. Elementos cenográficos sem implicações relevantes. Pode até parar de ler. Como é que eu vou criar um elemento sem implicações relevantes? É claro que tem implicação relevante. Senão não estaria aqui na peça. Então essa questão é uma questão também não tão complexa, tá? Uma questão mediana aí. Gabarito, letra B de bola. Tá certo? Vamos gravar um próximo vídeo comentando as outras questões. Então, como é que foi seu desempenho dessas 4 primeiras questões? Você achou fácil? Achou difícil? Deixa aqui nos comentários. Vamos gravar a parte 2. Não se esqueça de assisti-la. Se você estudou conosco, eu gostaria muito de receber o seu feedback. E se você não estudou conosco, né, deixe aqui nos comentários e se una aos nossos estudos, se una ao canal do professor Márcio Moraes. Se você vai realizar vestibulares, quaisquer que seja, que trarão obras literárias, questões artísticas, eu tenho certeza que eu posso ajudar você. Abraços genuínos!